Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma aula do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, trabalho como treinador de corrida de rua com assessoria online há mais de 15 anos. Estou nesse meio, vivenciando a corrida de rua tem mais de 15 anos e já orientei e oriento corredores dos 5 km até a maratona, incluindo também iniciantes do zero, corredores que vão fazer o TAF e por aí vai. A minha vida é treinar pessoas que querem evoluir na corrida de rua. Hoje, durante esta aula, eu quero ensinar você a questão do volume de treinamento, que é um ponto muito importante. O que é volume? Será que eu preciso realmente fazer um volume alto? Por que essa questão do volume é tão falada pelos treinadores e é tão citada em estudos, em artigos científicos? É sobre isso que você vai ter um conteúdo neste momento. Só peço que você deixe o joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal. Mais de 40% das pessoas que assistem às minhas aulas não são inscritas. Tem um botãozinho em vermelho, ou nesse canto ou nesse. Você clica, faz a sua inscrição totalmente de graça e assim toda vez que eu coloco uma aula nova, você é notificado. Clica e já se inscreve, porque isso para você é uma coisa simples, porém para mim faz muita diferença. Falando sobre volume, nós temos que pensar em alguns pontos. Como treinador, eu vejo, antes de colocar o volume no papel do meu aluno, o pace que esse aluno consegue fazer. Se o leve de um aluno é 5 minutos por quilômetro, o treino leve dele é na casa de 5 minutos por quilômetro. Então, se eu passo 10 quilômetros para ele, eu sei que o tempo de exposição daquela sessão vai dar 50 minutos. Agora, se eu pego um outro aluno, que o pace leve dele é 6 minutos e 30 por quilômetro, o tempo de exposição de 10 quilômetros vai passar de 1 hora. Ou seja, muitas vezes você pega treinadores que ainda não têm experiência e eles colocam o mesmo volume para quem tem um pace mais rápido em relação a quem tem um pace mais lento. E esse é um grande erro, porque você está colocando um volume de horas de atividade de corrida de rua maior para o aluno que não tem tanto condicionamento em relação ao aluno que tem mais condicionamento. Quando eu corro mais lento, de certa forma eu sou menos condicionado. Quando eu corro mais rápido, eu tenho mais condicionamento. Logo, o volume, quando você vem treinar na minha assessoria, eu penso nele em relação ao seu tempo de exposição. Isso é muito importante. É claro que nós temos que saber a média de quilometragem. Vai correr uns 5 km? Você tem que correr quanto na semana? 40 km? 50? 60? 70? Vai correr uma maratona? Tem que correr quanto? 100 km na semana? 120? 140? 200? Igual um atleta de elite? Nesse ponto surgem muitas dúvidas entre os corredores. E aí eu tenho uma resposta para você que tem uma dessas dúvidas, que ela é muito simples. Depende. Eu sei que todo treinador fala essa palavra, porém é uma palavra que nós precisamos realmente falar. Se eu pego um atleta que ele consegue correr 70 km na semana, treinando para a maratona, dando um exemplo só, vamos supor que esses 70 km ele corre 10 km por dia. No final da semana, ele correu 70 km. Ele correu 10 km todo dia por 7 dias. Então o volume semanal dele foi de 70 km com o objetivo de correr uma maratona que tem 42 km. Agora eu pego um outro atleta que consegue fazer 4 sessões de corrida na semana. Porém, dentro dessas 4 sessões, ele faz os mesmos 70 km. Ou seja, tem dia que ele vai correr 30 km, tem dia que ele vai correr 15, 20. Ele não consegue bater o volume de 70 km na semana correndo apenas 10 km em cada treino, porque ele treina 4 vezes e não 7. Aí que entra a palavra depende. O que você tem que entender dentro desse depende? Qual desses dois atletas tem mais condicionamento para correr uma maratona? Com certeza, você já entendeu o raciocínio, é o atleta que faz menos sessões de corrida. Ah, professor, isso está errado. Não, ele faz menos sessões, porém essas sessões são muito mais específicas. Se eu corro só 10 km visando uma maratona, eu não crio lastro muscular, ou seja, quando eu entrar na maratona, eu não terei perna, o meu corpo apaga, a minha
musculatura não está adaptada a ficar correndo 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas que seja, independente, ou dependente na verdade, né, que seria a palavra, do meu tempo de prova. Eu preciso, durante um treinamento de maratona, fazer rodagens de 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia, para que eu acostume o meu corpo, principalmente essa parte muscular, a ficar um período maior correndo. Eu sei que muitos de vocês ficam extremamente preocupados com a quantidade de corridas na semana, mas eu afirmo aqui que com 4 a 5 sessões na semana bem feitas e bem específicas, você consegue fazer uma boa maratona. Sub 4 horas, sub 3 horas e meia, sub 3 horas e 20, até sub 3 horas, que é abaixo de 3 horas de duração no dia da sua maratona. O volume, o que você precisa colocar na sua cabeça é que ele tem que ser o mais específico possível. Eu tenho que fazer um volume de acordo com a minha prova-alvo. Se eu vou correr uns 5 km, minha meta é correr abaixo de 20 minutos. Não adianta nada eu correr todo dia 15 km no pace de 6 minutos. Eu quero correr a 3,59 por quilômetro no dia da competição. Aí eu pego e faço volume. Nossa, todo dia 15 km. Só que todo dia eu faço 15 km a 6 minutos por quilômetro. Isso não gera transferência nenhuma. A minha musculatura e o meu organismo como um todo não ficam adaptados a correr de forma mais intensa. Quando eu entrar na competição, na prova, competição, né? Que é você contra você mesmo, porém não deixa de ser uma competição. A minha musculatura não vai responder. Eu vou começar ali a 3,59 e por mais que o meu volume seja alto, eu não vou suportar fazer 5 km nesse pace de 3,59. Eu vou começar nele e vou quebrar. Então, antes de você ficar pensando em fazer um volume absurdamente alto, pense na qualidade de cada sessão. De repente você só foca em treino de tiro como treino intenso, porém o treino de limiar é extremamente importante. O treino ritmado, aquele treino onde você não está no seu limite, porém você está muito próximo dele, de forma contínua. De repente eu posso fazer também um limiar fracionado, que é um treino ali com algumas pausas curtas, só que assim, eu tenho que entender que só tiro muito intenso não vai fazer eu correr mais rápido. Dentro do meu volume de intensidade, que é um outro ponto, eu tenho o volume geral, certo? Se eu corro 80 km na semana, esse é o meu volume geral da semana. Só que agora dentro desses 80, eu preciso pensar o que é um volume específico, ou seja, treino de tiro e treino de limiar. Basicamente falando, um treino ritmado. Se eu não sei essa porcentagem, se eu não tenho uma noção dela, eu acabo fazendo como aquele exemplo que eu citei dos 5 km. Eu faço volume por fazer. Eu fico correndo à toa. Eu fico correndo muito lento, cansando o meu corpo, gerando um tempo de exposição em horas muito grande na semana e eu não tenho evolução nenhuma. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, para todo mundo que vem fazer uma assessoria individual comigo, é que você precisa sempre de pré-requisitos quando você busca uma marca. Por exemplo, se eu quero correr uma maratona abaixo de 3 horas, que é pace ali de 4,15, 4,13, porque a maratona nunca tem 42 km, 195 metros apenas. Apenas, né? Ela sempre dá 42,300, 42,400, 42,600. Então eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem um pace de 4,15 até 4,10 por segurança. A média de 4,15 em si dá o sub 3 horas se a maratona tiver certinho 42,195. Só que eu sei que ela não tem certinho. Aí pensando nisso, se eu quero correr 42 km em um pace de 4,10 a 4,15 por quilômetro, eu preciso ter uma meia maratona, que é a metade da distância, mais rápida. Eu não posso ter 4,10 como o melhor pace na meia maratona e tentar uma maratona no mesmo pace. Eu não vou conseguir fazer essa dobra. Eu preciso ter uma folga, ter um teto de velocidade, ou seja, eu não corro maratona no meu limite. Eu corro de certa forma a maratona como se fosse um treino de limiar, perto do meu limite, correndo de forma mais intensa, porém ao mesmo tempo
confortável. Em uma escala de percepção de esforço, eu sempre falo isso para os meus alunos, imagine que 0 é o mais fácil e 10 o mais difícil. Eu não corro uma maratona no 9 e no 10. Isso eu faço em provas de 5 e 10 km, onde eu corro próximo do meu limite, próximo de um tempo de quebra, de um período onde eu posso quebrar o ritmo. Agora a maratona não. A maratona eu corro no 7 e no 8 no máximo. Ou seja, eu preciso ter uma folga nos quilômetros. Eu não posso chegar no quilômetro 24 e 25 e estar com o coração na boca, sofrendo muito. Ah, mas e o muro do quilômetro 30? Ah, e o muro do quilômetro 35? Pessoal, essa parte da maratona você chega cansado, com a perna pesada, porém não é normal você quebrar absurdamente. Esse muro do quilômetro 30, onde as pessoas começam a andar, normalmente elas quebraram no 24, no 25 e se empurraram até o 30. Quando chega no 30, elas estão andando, elas não quebraram no 30, elas quebraram muito antes, porque não sabem determinar o ritmo e não sabem também treinar para a maratona. Fazem um volume muito baixo, ficam dando pancada o tempo todo, fazendo tiro de 200 e de 400, o que não vai ajudar tanto no período específico, e chegam na maratona sem condicionamento físico nenhum. Então quando você pensa nessas marcas, como eu estou dando exemplo, se eu não consigo correr um 21 km no pace de 4:0, eu não vou conseguir correr uma maratona a 4:15, 4:10. Vai ficar faltando. Logo quando eu penso no volume, se eu quero fazer 10 km abaixo de 40 minutos, que é pace de 3:59, eu preciso ter uns 5 km na casa de 3:50, 3:52, porque aí no dia do 10 km eu vou correr no 3:59 com uma certa folga. Nós treinadores chamamos isso de pré-requisitos para bater uma marca. Você precisa atingir algumas marcas em distâncias menores para conseguir fazer aquele tempo que você tanto busca. E aí entra um outro ponto. Eu preciso aumentar o meu volume absurdamente, professor Dario. Eu corro em média 30 km, 40 km por semana. Isso tá bom? De certa forma, a resposta que eu daria para você é que sim, é um bom começo. Você correr ali os seus 30 km, os seus 40 km, quando você está começando na corrida. Depois de um tempo, você vai subir esse volume aos poucos. Eu aconselho, e isso independente da distância que você busca evoluir, que você tente correr pelo menos uns 50 a 60 km por semana. Dessa forma você gera um condicionamento muito bom. Pensando em maratona, o mínimo do mínimo do mínimo seriam 60 km por semana. Pense que um longão já dá 30, então você tem que correr só mais 30 na semana. Ainda é muito pouco, tá? Você vai completar a maratona? Vai. Vai sofrer? Vai sofrer muito. Se você deseja fazer uma maratona melhor, terminando inteiro de certa forma, você precisa de mais volume. Precisa ali de uns 80 km, 90, 100, 120, quando você pensa em uma marca mais intensa. Só que você não faz isso do dia para a noite. Eu não estou falando para você que corre 30, 40 km por semana, aumentar para 100, 120, porque a sua musculatura não está adaptada. Então esse aumento tem que ser feito com calma, de forma progressiva. Como resumo geral da obra, e eu já peço que você deixe o joinha no vídeo, porque essa aula tá muito boa. De repente você esqueceu lá no começo, então aperta o dedo no like, deixa um like e escreve volume com inteligência. Escreve nos comentários volume com inteligência, porque eu quero na verdade que você saia desse vídeo entendendo que o volume de fato é o que faz você correr. Eu diria que o que mais faz o corredor evoluir, primeiro é o volume de treinamento, que é onde você coloca gasolina no seu corpo. Segundo, são os treinos de limiar, os famosos ritmados, onde você ensina o seu corpo a correr próximo do limite. Terceiro são os treinos de VO2 máximo, os famosos tiros, que melhoram a sua velocidade, fazem com que você melhore o seu limiar. Melhorando o seu limiar, o seu ponto de quebra fica mais para cima. Vamos supor que hoje o seu limite seja 4 minutos por quilômetro. Então, correndo a 4 por quilômetro, você está no seu 100%. Se você estende o seu limiar, se você acostuma o seu corpo a correr mais tempo próximo do limite, e normalmente um treino
de limiar dura em média 50 minutos até 1 hora, você consegue melhorar esse tempo de 4 minutos por quilômetro. De repente vira 3,55, 3,54, 3,50. Claro que os tiros contribuem muito para isso. Eu preciso de velocidade para suportar um treino ritmado mais intenso por mais tempo. Porém, para suportar o tiro e o ritmado, o treino de limiar, basicamente falando, que o limiar basicamente é um treino ritmado, eu preciso colocar gasolina. Se eu não rodo, se eu não faço volume, que é a minha gasolina, eu não suporto um treino intenso. Então entenda que de fato o que mais faz você evoluir na corrida é o volume. Tendo um bom volume específico, eu garanto que você vai evoluir muito. Lembrando que se você quer treinar comigo à distância, eu abro primeiro vagas para o Clube Corrida Simples, onde você tem acesso aos meus programas de treinamento, que não são uma assessoria, é onde você vai aprender a minha linha de treinamento e vai seguir uma periodização montada por mim, só não vai ter um acesso direto à minha pessoa. Depois do clube, você vem para a minha assessoria individual, se você desejar. Eu trabalho com um número mais restrito de alunos e você primeiro precisa passar pelo Clube Corrida Simples para não chegar muito cru e investir o seu dinheiro em um treinamento comigo, fazendo esse período que você vai treinar comigo, que eu espero que sejam muitos anos, valer a pena. O clube não fica aberto com vagas abertas o tempo todo. Eu abro de época em época, uma vez a cada 2 meses, às vezes eu abro em meses seguidos, porém ele não fica aberto sempre. Se você tem interesse em adquirir esses programas de treinamento que tem para 5, 10, 21, 42, TAF, iniciante, programa de musculação, é um combo de vários programas, aulas de nutrição, aulas comigo dentro do Clube Corrida Simples. Se você tem interesse em adquirir esse programa de treinamento, entre no grupo que está na descrição do vídeo. Dentro desse grupo eu abro vagas para o Clube Corrida Simples e todo mês eu puxo algumas pessoas para a minha assessoria individual. Eu abro uma oportunidade para você sair do clube e vir para a minha assessoria individual. Então, se você tem interesse, o primeiro passo é clicar no link que está na descrição do vídeo e entrar no grupo. Do mais, eu agradeço a sua audiência, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você esqueceu, deixa o joinha no vídeo que isso é muito importante, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e tamo junto. Bons treinos e até o próximo vídeo, até a próxima aula.